Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marciana, da disciplina de Filosofia. Quero falar um pouquinho das nossas atividades desse mês de julho. Lembrando, então, os nossos prazos, que vai até o dia 24/7. Então, essa quinzena, a nossa data final é o dia 24. Anotem, tá, pessoal, que é muito importante que as atividades sejam enviadas dentro do prazo. Antes de iniciar a minha fala sobre o assunto que nós iremos abordar nessa quinzena, eu quero falar com vocês sobre as demais atividades que nós já realizamos durante esse período de isolamento social. Então, se você ainda não fez alguma atividade, peço para que você entre em contato comigo, observem aqui no Google Sala de Aula ou no site qual atividade que ainda falta, para que nós possamos colocar todas elas em dia. Lembrando, cada atividade dessa tem um critério avaliativo que vocês receberão aí a nota de vocês. Dito isso, quero começar falando do nosso debate virtual, que é um espaço que nós fazemos no Meet, um momento de encontro, um momento que vocês podem sanar as dúvidas, um momento que a professora pode falar um pouco dos conceitos mais filosófico. E aí, para quem participa, tem 100 pontos. É como se fosse um ponto, tá, pessoal? E a cada debate nós temos um relatório escrito, que é algo aí que vocês já estão acostumados a fazer. Ou seja, dentro do nosso bate-papo, tudo aquilo que a gente abordar, você vai anotar no seu caderno, e pontualidade é um dos critérios, ou seja, você mandar esse relatório até o dia 24, e coerência, de acordo com aquilo que nós abordamos, de acordo com aquilo que nós discutimos. Professora, mas eu não pude participar do bate-papo no momento. Não tem problema. Para quem não conseguiu, para quem participar do debate virtual, eu irei postar aqui a gravação do nosso bate-papo. Então, você pode separar um tempinho aí, assistir a nossa gravação e fazer o relatório escrito. Depois disso, pessoal, eu quero falar da nossa atividade aí principal, que é sobre o Tomás de Aquino. Falar um pouco desse pensador é falar sobre a existência de Deus. Vocês vão fazer a leitura da página 118 do livro didático de vocês. E lá vocês vão perceber diversos pontos desse pensador, entre eles a sua filosofia, como está embrenhada um pouco do que nós chamamos da filosofia aristotélica. E mais do que isso, como Tomás de Aquino defende a existência de Deus. E para ele fazer essa fala da defesa de Deus, até mesmo em um campo como a filosofia, de muitas perguntas, de muitas dúvidas, então você ter muita certeza de algo é um pouco incoerente no campo da filosofia. No entanto, Tomás de Aquino, ele defende a existência de Deus. E para essa defesa de Tomás, ele vai então se pautar em 5 provas do que ele chama provas da existência de Deus. Primeiro ele vai falar do movimento, ou seja, que tudo na nossa vida, a teoria do movimento deve ser movido por outro. Então esse outro seria algo maior, algo potente, que seria o próprio Deus. Causa e efeito, ou seja, para as coisas existirem, precisa ter algo ali inicial, não existe um processo infinito, segundo esse autor. Um outro ponto importante que ele fala da causa final, ou seja, toda a natureza tem uma finalidade, um propósito, uma ordem. Então, essa inteligência ordenadora seria o próprio Deus. Graus de perfeição. Cada um de nós temos nossas qualidades, perfeição comparadas. Nesse sentido, essas qualidades e atributos, para esse pensador, ele relaciona, então, a essa figura sagrada, a esse outro, que seria, então, a existência do que nós chamamos de uma teologia natural, então, pautada no conhecimento racional da existência de Deus. Então, eu gostaria que vocês lessem essas provas e, a partir do que Tomás de Aquino defende a existência de um Deus, você irá escrever um texto
no caderno de filosofia que você também irá defender a existência de Deus. Para esse texto, você precisa criar um título, ter no mínimo 20 linhas, e eu gostaria que vocês argumentassem com os atributos, com as provas, com os argumentos do Tomás de Aquino. Então, o próprio texto de vocês tem que ter a contribuição do Tomás, desse pensador. Professora, mas eu sou ateu. Professora, eu não acredito em Deus. Então, a questão aqui não é discutir a religiosidade em si, tá, pessoal? Independente qual é a sua crença. O importante aqui para nós é que vocês possam aprender a argumentação, que vocês possam conhecer um pouquinho da filosofia de Tomás e, mais do que isso, fazer esse contraponto utilizando a fala, o posicionamento desse pensador. E, terminando, vocês coloquem aqui o texto de vocês e lembrando dos critérios avaliativos. Pontualidade, você enviar dentro do prazo 100 pontos. Argumentação no seu texto, mais 100 pontos. Originalidade, ou seja, um texto original, diferente, que demonstra, então, domínio de conteúdo, de acordo com essa página 118, e seguir as orientações que eu estou fazendo aqui para vocês nesse exato momento. Além da criticidade. Então, saiam um pouco do senso comum, tentem criar outras provas, outros argumentos que vocês acreditam que nós poderíamos levantar na defesa de Deus. Não basta dizer, Deus existe, ponto final. Não, a nossa busca aqui é provar a existência de Deus. Como você provaria a existência de Deus? E lembrando que Deus aqui, para Tomás, é o Deus do cristianismo. O Deus que é onipotente, onisciente, que sabe de todas as coisas. Então, esse Deus do cristianismo que Tomás está defendendo, tá bom? Terminou, é só anexar aqui na nossa aula 7. E é isso que nós teremos para esse mês, tá, meus queridos? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.